O futebol nunca para de revelar novos gênios, mas de tempos em tempos surge alguém tão especial que parece destinado a mudar a história do jogo. Hoje, o mundo já se curva ao talento de Lamine Yamal, o garoto espanhol que, com apenas 18 anos, já virou protagonista no Barcelona e na Eurocopa. Só que, enquanto Yamal encanta a Europa, um outro nome começa a brilhar com força: Estevão, a joia brasileira que saiu do Palmeiras direto para a Premier League e promete incendiar o cenário mundial. De um lado, o prodígio espanhol que já carrega o peso de ser chamado de novo Messi. Do outro, o brasileiro que muitos acreditam ser o sucessor natural de Neymar. Dois caminhos, duas culturas, mas o mesmo destino: se tornarem os donos da sua geração. E é aqui que surge a grande questão que vai dividir opiniões e criar debates infinitos. Será que Estevão tem tudo para bater de frente com Yamal? Segura aí, porque o duelo de promessas já começou. E a cada detalhe da história deles, você vai perceber que essa disputa pode ser muito mais equilibrada do que parece. O Allianz Parque sempre foi palco de craques, mas em dezembro de 2023, a torcida viu nascer um capítulo especial. Aos 16 anos, Estevão estreou pelo profissional do Palmeiras, e mesmo entrando no fim de jogo, parecia que aquele momento já tinha sido escrito para ele. Baixinho, canhoto, sorriso tímido fora de campo, mas ousadia de gente grande dentro dele. Era só receber a bola que vinha a finta seca, o arranque explosivo e o chute venenoso que obrigava qualquer goleiro a se virar. E o ano seguinte só confirmou o que muita gente já imaginava. Em 2024, Estevão deixou de ser apenas promessa e virou peça fundamental. Foram gols decisivos, assistências de videogame e uma maturidade que impressionava. Em pouco tempo, o torcedor percebeu que não se tratava de mais um menino da base, mas de alguém que lia o jogo como veterano. Quando o time travava, era nele que a torcida e os companheiros olhavam. E o garoto, sem medo, chamava a responsabilidade. O resultado? Uma temporada que colocou seu nome entre os melhores do Brasileirão, com números de gente grande, gols em Libertadores, dribles que viralizavam nas redes e até prêmio individual. Era a prova de que o menino tinha se transformado em realidade. Do terrão direto para o Allianz, do Allianz direto para o mundo. E foi aí que a Europa acendeu o alerta. Se no Brasil ele já desequilibrava, como seria quando encarasse os gigantes do futebol europeu? Depois de encantar no Allianz e conquistar o Brasil, não demorou para a Europa agir rápido. O Chelsea abriu os cofres e levou Estevão ainda em 2024, numa das maiores transferências já feitas para um jogador da sua idade. Em Londres, o brasileiro chegou com a expectativa de ser a joia capaz de mudar o futuro do clube. Só que, enquanto ele ainda dava os primeiros passos no cenário europeu, um outro garoto da mesma idade já reinava nos maiores palcos: Lamine Yamal. Aos 16 anos, Yamal não apenas estreou pelo Barcelona, ele virou titular de um dos maiores clubes do mundo. E não foi só para fazer número. Em pouco tempo, passou a decidir jogos grandes, chamando a responsabilidade como se fosse natural carregar o peso da camisa azul-grená. Essa confiança precoce fez dele não só uma aposta da base, mas solução real para um time em reconstrução. A prova definitiva veio na Euro 2024. Com 17 anos, jogando contra seleções gigantes, Yamal roubou a cena. Contra a França, marcou um golaço histórico que correu o mundo e mostrou que estava pronto para brilhar em qualquer palco. Hoje, aos 18, já soma gols, assistências, títulos e atuações marcantes na Champions League. E aqui surge o choque inevitável. Enquanto Estevão começa a escrever sua história na Inglaterra, Yamal já coleciona feitos que muitos só alcançam perto dos 25. A questão é, essa distância vai se manter ou o brasileiro pode encurtar o caminho e equilibrar o duelo? Quando Estevão pisou em Stamford Bridge, não foi só o Chelsea que investiu alto. O mundo inteiro prestou atenção. Aos 18 anos, ele se tornou o mais jovem a sair do banco para se firmar na equipe londrina. E logo em seu primeiro jogo como titular, desencantou. Lançou o passe para o gol de Enzo Fernandes na goleada por 5-1 sobre o West Ham e ainda levou o troféu de melhor em campo. O que poderia ter marcado sua estreia como um tropeço,
acabou virando prova de personalidade. Mesmo após o erro que resultou em gol adversário, Estevão não se escondeu. Levantou a cabeça, pediu a bola, chamou o jogo para si e respondeu com talento, confiança e classe de gente grande. E é aí que mora o contraste com Yamal. Enquanto Estevão desfila exuberância, dribles secos e aquela ousadia brasileira que vira espetáculo, Yamal é a precisão no estado da arte. O espanhol parece dominar cada segundo em campo, não apenas com dribles e gols, mas com visão e leitura de jogo que desafiam o tempo, como se carregasse 2 décadas de experiência em cada passe. Num duelo de fogo contra gelo, Estevão é a faísca que incendeia o jogo a qualquer instante. Dribles repentinos, arrancadas que deixam defensores no chão e a ousadia que só o futebol brasileiro sabe produzir. Já Yamal é o oposto. Frio, calculista, capaz de desacelerar a partida e num único passe mudar todo o rumo da história. Um joga para quebrar defesas na marra, o outro para desmontá-las com inteligência cirúrgica. E a pergunta que não cala é: será que a chama incontrolável do brasileiro vai conseguir se manter acesa diante da frieza implacável do espanhol, que já domina os maiores palcos do futebol? No momento, Yamal está alguns passos à frente. Há muito tempo se acostumou com os holofotes do Barcelona. Na temporada 2024-25, ele foi eleito o melhor jogador sub-23 da La Liga, com 13 assistências, liderando sua faixa de idade e superando até mesmo Pedri e Bellingham. Foi peça fundamental nas campanhas da La Liga, Copa do Rei e Supercopa, e seus números espelham maturidade de veterano. 55 jogos, 18 gols, 21 assistências e centenas de minutos de confiança vestindo a camisa do Barça. Ele não joga como um garoto promissor, joga como se ele já tivesse vencido tudo. Já Estevão ainda está dando os primeiros passos na Europa. No Palmeiras, colecionou prêmios de revelação, gols decisivos e se tornou protagonista de uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Tudo isso antes mesmo de completar 18 anos. E ao chegar ao Chelsea, mostrou logo de cara que não estava ali apenas para aprender. Em sua estreia como titular na Premier League, deixou uma assistência marcante, ganhou o prêmio de melhor em campo e encantou a torcida com dribles e personalidade. Foi a prova de que o garoto não veio só para prometer, ele já começou a entregar espetáculo. E então se aproxima o maior palco de todos, a Copa do Mundo de 2026. 2 garotos de origens diferentes, mas destinados a se encontrar diante do planeta inteiro. Yamal chegará como protagonista consolidado da Espanha, já acostumado a carregar o peso de uma seleção que sonha em voltar ao topo. Estevão, por sua vez, desembarcará como o brasileiro faminto para provar que pode ser o novo herdeiro da amarelinha. Talento bruto, sede de vitória e coragem para enfrentar qualquer gigante. A contagem regressiva já começou, e cada amistoso, cada treino, cada detalhe vai inflar o debate. Quando a bola rolar, não haverá espaço para rótulos ou promessas. Apenas para quem tiver a grandeza de marcar seu nome como o verdadeiro dono dessa geração. Chegamos ao fim dessa jornada entre 2 fenômenos que já começam a moldar o futuro do futebol. De um lado, Lamine Yamal, o prodígio espanhol que já se comporta como veterano e carrega a responsabilidade de uma geração inteira nos ombros. Do outro, Estevão, o brasileiro que desafia a lógica do tempo e transforma cada toque na bola em espetáculo, mostrando que está pronto para incendiar os maiores palcos. O destino colocou esses 2 jovens em caminhos paralelos que inevitavelmente vão se cruzar, seja em Champions League, em finais de seleções ou no Mundial de 2026. E quando isso acontecer, estaremos assistindo não apenas a um jogo, mas a um capítulo da história sendo escrito diante dos nossos olhos. Agora eu quero saber de você, quem vai dominar essa geração, o gelo calculista de Yamal ou o fogo incontrolável de Estevão? Deixa a sua opinião aí nos comentários porque o debate tá só começando. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre as maiores promessas do futebol mundial. Compartilha também com aquele amigo que vive discutindo sobre quem é melhor, porque aqui a gente vai acompanhar juntos cada passo dessa nova era do futebol.